A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos fazer a oração da realização. Deus nos dará essa oração. E, portanto, nós vamos ler uma palavra aqui, que se encontra no livro de Gênesis 41, o versículo 38, que diz: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, como o tema desta oração que nos foi dado, que será a oração da realização, onde nós estaremos orando, meus irmãos, para que Deus venha realizar todos os projetos, sonhos e desejos em que está no seu coração e que são agradáveis aos olhos de Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos, porque nós vivemos, meus irmãos, numa era sonhadora, uma era batalhadora. São pessoas que sonham e que buscam pelos seus ideais. Eu vejo pessoas, meus irmãos, que buscam de todos os seus corações se destacar em muitas coisas. É uma era batalhadora. E nisso, meus irmãos, Deus trouxe essa palavra para a sua vida, a respeito da vida de José, um jovem sonhador, um jovem batalhador. As visões de José refletiam sobre o futuro que o aguardava. Mas, porém, o sonho verdadeiramente de José, o que estava dentro do coração de José, era ser amado pelos seus irmãos. Era ser tratado como um igual, como um irmão. Porém, por José ter tido um lar, um berço diferente do berço de seus irmãos, por ele ter tido uma educação diferente da educação dos seus irmãos, os irmãos de José o desprezavam. E até muitos tinham muita raiva de José. Talvez, meus irmãos, eu estou falando desta palavra para a tua vida. Você tem se destacado, você tem brilhado em diversos lugares. Você tem entrado em diversos lugares e tem se destacado e tem brilhado. E pode ser, meus irmãos, que nesse brilho que você teve, alguns dos seus irmãos podem ter ficado com raiva por aquilo que você recebeu e que ele ainda não recebeu. Por aquilo que você tem, mas o que ele não tem. O que os irmãos de José não entendiam era que o futuro deles dependia da vida de José. Que o futuro deles estava ligado a José. E que um dia eles iam entender, eles entenderiam o porquê José teve aquelas visões. Talvez Deus já está falando com você agora. O porquê você está tendo essas visões. O porquê que você está tendo essas perseguições. Por que muitos irmãos estão perseguindo o seu ministério? Por que muitas pessoas estão buscando te matar, estão buscando te destruir? Por que muitas pessoas estão tendo inveja da tua vida, inveja do teu ministério, inveja de tudo quanto você tem? É porque dentro de você há esta palavra que nós lemos, o Espírito de Deus, da qual até mesmo uma pessoa que é idólatra, ou seja, Faraó, ele idolatrava, ele cultuava Ra, que no caso eram os deuses da antiguidade, aqueles deuses da antiguidade, Ra, o Deus Sol, o Deus Lua. E isso, meus irmãos, quando o Faraó recebe José e José interpreta a visão de Faraó, ali Faraó reconhece que José não estava interpretando a visão pela sabedoria de José, ou seja, pela sabedoria que ele tinha, mas José interpretara a visão com o Espírito de Deus, ou seja, Deus interpretou a visão e trouxe a solução do problema. E por esta solução, meus irmãos, foi aonde aqueles irmãos que já estavam lá em Canaã, que nem se lembrava outrora mais de José, aonde José passava vagamente pela memória dele, agora este José se tornou senhor do Egito. Agora este José, ele começou a comandar, começou a ser uma autoridade. E a visão se cumpre. Os irmãos de José saem em busca de alimento e se curvam perante José. Depois vem o pai lá, depois de muitas
acontecimentos, vem o Pai também, e ali se concretiza a visão de Deus. O que é que Jesus quer falar com você, meus irmãos, nesta palavra? Jesus está tentando se comunicar com você através dessa palavra, te dizendo que a palavra que Ele decretou na tua vida, ela vai se cumprir. Durante 12 anos, José ele ficou ali servindo no Egito, como um serviçal, como um escravo. E depois deste período de 12 anos, José ele chegou ao pódio, chegou na exaltação de Deus. Ele saiu do Lodobar e foi para o lugar de glória. Ou seja, o Salmo de número 40 se cumpriu na vida de José, que Deus tirou ele do lamaçal, do charco, do lodo, que quer dizer, meus irmãos, nem sempre é pecado, quer dizer, Deus tirou ele da situação de humilhação, da situação de desprezo. Deus se lembrou de José. E agora Deus colocou ele em cima de uma rocha, firmou os passos dele e pôs um novo cântico na boca de José. Vocês estão entendendo o que Deus está falando com você? Vocês estão entendendo, meus irmãos? Hoje nós vamos orar a oração da realização. Deus vai realizar toda a palavra que Ele prometeu para a sua vida. Deus cumprirá toda a promessa que Ele falou que faria para você. Somente creia em nome de Jesus. Se Deus, meus irmãos, prometeu para vocês que vocês serão usados pelo Espírito Santo de Deus aqui nessa terra, na palavra, nos dons espirituais, no apacentar, no zelar das ovelhas do Senhor, vai se cumprir sobre a tua vida. Se Deus te prometeu coisas materiais, carro, casa, seja lá o que for, chácara, passeios, viagens, vai se cumprir sobre a tua vida. Se Deus ele prometeu realizar os seus sonhos e os seus projetos, que são de acordo com a vontade de Deus, vai se cumprir, meus queridos irmãos, sobre a sua vida. Se Deus prometeu curar, libertar, transformar, reavivar, preencher o vazio do coração, não tem ninguém que possa impedir. Deus vai realizar. Por isso vamos orar agora a oração da realização. Deus realizará tudo quanto Ele te tem prometido. Querido Deus e glorioso Pai, neste momento de oração, meu Pai, nós buscamos, meu Pai, a permissão do Senhor para podermos entrar no Santo dos Santos. Entrar, ó Deus, com a nossa oração, para que o Senhor venha ouvir o nosso clamor, para que o Senhor venha atentar, meu Pai, para as nossas lamentações. Deus querido, Deus amado, Deus santo e poderoso, esta é a oração, meu Pai, da realização, da qual, meu Pai, nós cremos que o Senhor realizará, meu Pai, ou seja, o Senhor irá cumprir toda a promessa, toda a palavra, tudo que o Senhor decretou, ó Deus querido, em favor desta vida, em favor deste irmão, em favor desta irmã, em favor deste lar, desta família. Deus, o Senhor que prometeu, meu Pai, que esta pessoa, meu Pai, seria, meu Pai, cheia do Teu Espírito Santo, na palavra, no uso dos dons. O Senhor prometeu, meu Pai, que esta pessoa, meu Pai, seria pastor, missionário, presbítero, diácono, evangelista. Deus, o Senhor prometeu, meu Pai, para esta pessoa a unção do Espírito Santo. Por isso vai derramando, meu Pai, com decreto celestial, para que o Teu nome seja glorificado aqui nesta terra. Decreta agora, meu Pai, sobre estas vidas, ó querido Deus e glorioso Pai, o Senhor que prometeu, meu Pai, para esta pessoa, meu Deus, carro, casa, apartamento, faculdade, vida bem sucedida. Deus querido, uma família, meu Pai, bem sucedida. Pai, o Senhor prometeu para esta pessoa, meu Pai, uma chácara. O Senhor prometeu, meu Pai, para esta pessoa, Deus querido e Deus amado,
alguma bênção ela está aguardando, meu Deus. Por isso, na oração agora da realização, glorifica o teu nome, meu Pai, decretando, ainda antes, meu Deus, do final deste ano, meu Deus, que o Senhor venha começar a surpreender todas essas pessoas, meu Pai, que colocaram sonhos e projetos, meu Pai, tanto na área espiritual, como nós citamos em primeiro lugar, como agora, meu Pai, na área material. Deus querido e Deus amado, Senhor prometeu para esta mãe, para este pai, meu Pai, para esta esposa, para este esposo, que o Senhor traria, meu Pai, de volta a paz, que o Senhor traria de volta a alegria, que o Senhor libertaria, meu Pai, os filhos, que o Senhor, meu Pai, faria, meu Pai, deles pregadores da palavra, missionários, missionárias, homens e mulheres de Deus. Pai, o Senhor prometeu a restauração deste casamento, para esta mulher, para este homem. Deus, o Senhor prometeu a restauração, meu Pai, desta família. Orianda labassurianda labaias. Por isso agora, meu Pai, decreta, meu Deus, Papai querido e Deus amado, envia um anjo do céu agora com um decreto, ó Deus querido, da cura divina, da restauração do milagre. O decreto, Senhor, meu Deus, em cima dessas causas que estamos orando, causa na justiça, causas impossíveis. Pai, que o Senhor venha realizar agora a tua promessa em favor deste homem que está na cadeira de roda, entubado, encamado, na UTI, estado grave. É o Senhor que cura, que liberta, que tira do leito, que sara e que deixa, meu Pai, limpo e sem sequela. Faça, Senhor Jesus, uma grande obra, meu Pai, nessas vidas. Nós oramos aqui, meu Pai, sabendo que haverá poderosos testemunhos para a glorificação do teu santo nome. Louvado e engrandecido seja Deus, e graças a Deus. Amém e amém.